Esse episódio tem o patrocínio da Moon Basic, que é a marca feminina de camisetas do grupo Minimal Club. Se você quer conhecer essas camisetas de alta qualidade, que não amassa, que não tem cheiro, com a melhor tecnologia do mercado, você que está assistindo ou ouvindo esse podcast tem 10% de desconto com o código IVC. Está aparecendo aqui na tela, acesse o site e aproveite a sua. E com essa provocação de vocês aqui, eu não posso deixar de trazer o motivo da gente estar abordando esse nosso papo aqui sobre M&A. Porque aqui no Investidores VC, a gente sempre se posicionou como querer ser o primeiro cheque dessa startup, né? Querer ajudar ela desde o início. Que você falou, cara, se pudesse desde o início, e eu falo isso, cara, é como se a gente fosse o médico da família, entendeu? A gente tá pegando aquele garotinho crescendo ali, eu tenho que olhar, musculatura, tamanho, etc. E se eu fizer isso do jeito certo, tem chance dele se tornar um adolescente, um adulto bacana. E muitas startups, a gente investe em várias startups, a gente investe esse cheque anjo, e a minha tese é muito parecida com vocês. Eu entendo que quando o empreendedor procura esse caminho da saída, e mesmo quando ele vende, ele não está deixando de ser um empreendedor, ele está provavelmente se colocando numa próxima nova jornada, ele está gerando essa economia, trazendo dinheiro e por aí vai. E quem está ouvindo a gente pode estar se perguntando, quanto mais eu tenho que crescer? Será que eu já cresci suficiente? Será que eu já sou um negócio que já consegue parar de queimar caixa e começar a mostrar essa eficiência? Será que eu já consigo ter números suficientes para, em 18 meses, estar num momento bom de ser vendido? Ou não? Será que eu já sou um empreendedor que já está próximo do point of no return? Será que eu já captei errado? Será que ainda dá para resolver aquela captação de 40 e poucos milhões? Mas se eu negociar com esses investidores, eu consigo acomodar todo mundo? E é justamente para entender essa jornada de M&A, para entender que os empreendedores não precisam, nesse país carente por heróis, ser o grande herói. Você pode ser um vencedor sem ser um grande herói, sem ter que carregar essa cruz do herói, para entender que essa jornada é saudável para o investidor, anjo como a gente, que investe nesse cara, coloca grana, valida, tá junto, ali sendo founder money, mas que obviamente quer essa saída. Para entender tudo isso, a gente fez um super convite ao pessoal da Queston, que estão sabendo agora. Mentira, já estão sabendo há bastante tempo. E a gente convidou eles para orgulhosamente serem os nossos grandes parceiros na nossa imersão Exit.vc, onde a gente vai ajudar, mostrar para esses empreendedores onde que eles estão nesse jogo da vida ali e o que eles precisam acomodar, entender de possibilidades, como é que está o meu cenário, quais são as categorias de possíveis saídas, esse meu valuation aqui faz sentido, meus números estão bons, como é que eu aumento o meu ticket médio, como é que eu melhoro a minha eficiência, como é que eu entrega um crescimento que não é mais venture capital, mas é um crescimento para entregar justamente um negócio que um estratégico queira comprar. Então, eu queria publicamente já mostrar para vocês essa novidade que a gente está trazendo e os comentários de vocês que serão os instrutores dessa imersão. Um orgulho imenso. E, um spoiler, tá incrível. E aí, galera? Poxa, a gente está super animado com essa parceria, com esse conteúdo. A gente é apaixonado por educação, então lá na Queston, a gente como sócios, como empreendedores, adora aprender e adora também ensinar, né? Eu acho que a forma como a gente acaba dando esse give back, né, para todos os empreendedores é realmente educando, ensinando e fazendo com que eles tenham uma jornada por mais dolorosa que seja essa jornada de empreendedor, mas menos sofrida, né? Eu acho que a gente, como empreendedor aqui, já passou por um monte de coisa que se a gente ajudar alguém a evitar isso, já ganhou o dia. A gente está fazendo isso porque a gente gostaria que existisse quando a gente começou. Exatamente. Né? E é um monte de história que ninguém conta, né? A gente, por vezes, vê um monte de notícia, um monte de situação que acaba tendo empreendedores frustrados porque, apesar de o número parecer bonito, as decisões que foram tomadas ao longo dessa jornada prejudicaram o cap table, prejudicaram a parte societária, prejudicaram a saúde, enfim, prejudicaram um monte de frentes da sua própria vida, né? Então, a imersão, né, o Exit.vc que a gente está construindo aqui é muito para ajudar esses empreendedores a construírem essa jornada, construírem os seus negócios com uma perspectiva de que há um momento no qual eles devem ser recompensados por todo esse sofrimento, todos esses desafios, toda essa angústia que eles tiveram.
né? Não somente financeiro, né? Mas por uma realização pessoal, por se unir com um grande grupo, por conseguir contribuir ainda mais com a vida dos seus clientes, dos seus colaboradores, das famílias que estão envolvidas, né? Eu acho que o Exit.vc ele vem muito para contribuir com todas essas esferas e ajudar que a gente tenha mais deals, mais transações, mais patrimônio gerado para que depois isso retroalimente toda essa cadeia, né? A gente tenha mais investidores anjos, sim, a gente tenha mais empresários, empreendedores que já estão na sua segunda, terceira jornada e conseguem fazer novos negócios. E eu vou falar um negócio para vocês, galera. Eu já tive os meus exits, já participei ativamente, alguns menos de M&A, e tinha por mim que era um tema que eu tinha talvez alguma cobertura, poderia falar, etc. E eu fiz a aula teste que a gente faz internamente aqui para ver tempos e movimentos. E, cara, eu posso falar um negócio, mudou completamente a forma como eu enxergo M&A, como eu enxergo a estratégia do meu negócio orientada a isso. Abriu uma avenida na minha cabeça. Eu não falo isso para qualquer coisa. Abriu uma avenida na minha cabeça. Uma avenida com as nossas startups investidas. Uma avenida como dono do Investidores VC. Então, eu só posso falar para vocês que é transformador e era só o nosso evento teste interno. Rafa, o que os empreendedores vão encontrar no Exit VC? Vai ter uma abordagem muito técnica, vai ter provocações, vai ter os famosos discussões de valuations, etc. O que você percebe que são os medos, mas que a imersão acaba pacificando? Vou encontrar aquilo que a mídia não fala, que a gente não pode dizer em público, mas como é em sala fechada, a gente pode contar. Vai encontrar muita história real de gente que viveu pancadaria de muitos e muitos dezenas de transações. Então vai ouvir essas histórias de vindas da trincheira, mas acho que vai sair com uma reflexão profunda sobre a primeira coisa, seus sonhos, seus desejos, o que ele está buscando na vida dele. Acho que a gente vai aqui balançar a roseira e dizer o que você quer da vida. Exato. A gente vai começar aqui essa imersão sempre a partir da perspectiva de entender, de provocar o empreendedor, os sócios, a dimensionar o que eles estão buscando. Uhum. Né? E a partir daí desdobrar isso. Eu estou buscando, meu sonho é subir o Everest? Bacana, já sabemos a que distância a gente está disso, existe possibilidade, existem compradores, que tamanho você está hoje, aonde você quer chegar. Então acho que durante o curso a gente vai desdobrando estabelece um alvo, vai desdobrando a viabilidade dele e normalmente, você viu isso acontecer, a gente muda o alvo em 5 minutos. Né? Porque a realidade... Isso foi bizarro, a realidade se impõe. Não adianta, entendeu? Você diz, pô, é verdade, não faz sentido. Se eu quero vender a 100 milhões e eu preciso de 10 anos, escolhe qual variável você quer sacrificar. Né? Porque não dá para ter as duas. Se eu quero vender em 2 anos e a 100 e eu tô a 10 de distância, escolhe a variável que você quer. Né? E eu acho que quando a gente para fazer esse tipo de análise, a gente calibra as expectativas, constrói um plano de voo, constrói um mapa e sai com alguma coisa que ajuda muito a Muriá tomar decisões adequadas no dia seguinte. Decisões de melhorar a governança da empresa, caminhos de crescimento, como é que eu me aproximo, como é que eu começo a engajar com os potenciais compradores amanhã. Não é esperar o telefone tocar, ao acaso alguém me descobriu. Eu posso deliberadamente me preparar para esse momento tão sonhado. Me preparar arrumando a casa, me preparar crescendo de forma com alocação eficiente de capital, me preparar me aproximando desses compradores, mapeando. A gente fez aqui exercícios e sempre acontece isso. Muitas vezes a gente sequer sabe quem são as empresas. Consegue listar. Puxa, para quem faz sentido o ativo que eu estou criando? Quem são os players? Que tamanho são esses caras? Eles já compraram alguém? Do que eles se alimentam? Como é que eles vivem? Eu preciso saber isso. Que feira que eles vão? Quando é que eu vou nessa feira? Né? Porque às vezes a gente, como empreendedor, gosta de ir na feira que tá os amigos, né? Gosta de ir nos summits. Não, aí é legal, né? Reconhecer a turma. Mas no final... Onde estão seus compradores? Onde estão esses caras? Do que eles se alimentam? A gente tem que ir nesses eventos. Eu acho que a gente sai com esse tipo de provocação, mas acho que sempre partindo de uma discussão pessoal, o que eu tenho, precificar o sonho, eu vou chamar aqui, eu sei que vou ser xingado por dizer isso, mas no fundo, se eu puder resumir, o que a gente está propondo é o empreendedor colocar, dimensionar o seu sonho, sua ambição, o que está movendo ele, ter isso orquestrado com os seus sócios e seus investidores,
combinar esse jogo dentro de casa. Perfeito. E aí começar a fazer. E aí, magicamente, quando a gente tem um plano, a gente começa a ter mais chance de alcançá-lo. Né? Sim. Sabe? E a sensação que eu tive é que depois que a gente revisita esse plano, que não é um plano óbvio, tá? Não é assim, então eu ouvi esse podcast, eu vou começar a pensar que agora são pequenas engrenagenzinhas, pitfalls, desculpa, pequenas alavancas que você vai entendendo um jogo que estava por trás do seu jogo de empreender. Ele era... O iceberg era o que você estava empreendendo. E existe um jogo aqui que, se você adequar os seus caminhos, expectativas, etc., você consegue ser afirmativo na direção dele. Porque a sensação que eu tenho, até para mim, tá? E eu estou fazendo um relato pessoal, é que a gente é tão obcecado e provocado a crescer, porque crescer é incrível, tá? Crescer é incrível. E a gente captou pouco, a gente tem expectativa alinhada com os nossos investidores, eu acho que a gente está fazendo um bom dever de casa. Mas crescer é um negócio tão provocativo que você só pensa nisso. E você acaba crescendo loucamente, o que no início é maravilhoso. Mas existe esse momento em que você tem que fazer essa virada de chave. Porque se você não sabe para onde você está indo no final, qualquer direção vai funcionar para você. E essa direção não vai te levar para o ponto efetivo de ser comprado. É isso que importa no final. Então, de forma afirmativa, esses desafios, os cases, os canvas, as planilhas, as projeções, entender um pouquinho dessas categorias, começou a criar para a gente um pano de fundo. É como se eu tivesse entendido que agora eu sei um pouquinho das regras desse jogo e eu consigo direcionar para isso. Com exemplos práticos, por exemplo, cara, são esses seus alvos? O que você pode começar a fazer com eles? Não para venha me comprar, mas a relacionar, a integrar, a aparecer. Se esse mercado está pagando isso e eles não têm história de M&A, será que esse setor realmente é melhor para você? Será que não vale ir um pouquinho para o lado? Tantos pequenos hacks, que é a mesma sensação que eu tenho de quando a gente ensina esse empreendedor no Fundadores como buscar o primeiro cheque. Que ele sai de lá falando assim, caramba, bicho, como eu não estava vendo isso? Então, fica a provocação, o convite. Vocês estão de parabéns pelo histórico, não pelo conteúdo só, etc. Vocês já fazem isso há 10, 20 anos. Mas por ter conseguido trazer num pacote um conteúdo que vai funcionar para esse empreendedor em qualquer momento da jornada dele, inclusive para um cara barba branca como eu. Gostou desse corte? Então já sabe, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando todos esses conteúdos e indica para um amigo. Te espero no próximo.